Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? É muito bom poder estar aqui iniciando mais uma live com muita alegria para todos. Eu quero agradecer a participação de cada um de vocês que com certeza já estão se preparando para entrar, para curtir, para chegar, e eu tô aqui para agradecer também a Deus, né, por tudo que Ele tem feito por nós. Hoje não é uma live que eu vou cantar e nem nada disso, é uma live de entrevista. Há muito tempo nós não fazíamos mais e eu resolvi retornar para que vocês conheçam mais histórias de superação, de inclusão, para que vocês conheçam mais histórias de conquistas, né? E hoje eu vou trazer para vocês a convidada Daiane Alves. Eu acho que ela já deve estar chegando, mas enquanto ela não chega, e como hoje nós vamos falar sobre inclusão, hoje eu quero atentar para vocês que logo em breve nós teremos uma live com a Laura Justino Bopré, perdão, Laura Justino Bopré. Ela, ela é bicampeã em fisiculturismo. Meu Deus, a língua hoje tá presa, né? Ela, ela é bicampeã em fisiculturismo. Ela é deficiente visual, sim, pessoal. É isso mesmo. E ela simplesmente arrasa. Sempre se preocupa com o físico, sempre se preocupa com a saúde, mas infelizmente, ela tem encontrado muitos obstáculos no caminho, mas nada que não possa ser vencido. Mas em breve nós teremos uma live com essa campeã que arrasa, né, no esporte, na vida, criou as filhas aí com muito sucesso e logo mais eu quero estar falando um pouco mais a respeito da Laura, que tem uma história muito bonita. Mas voltando para o nosso foco, nós vamos falar sobre a Daiane, ela que tem bastante cursos, ela que tem boas formações, né? Ela trabalha, fez faculdade, ela se superou em tudo, mas ela também perdeu a visão aos 10 anos de idade. Vamos olhar aqui, vamos ler os comentários, né? Para que nós possamos ver como o que vocês estão falando conosco. Mostrar seu vídeo ao vivo. Mudar para a câmera das... Arroba 2 milhões e 100. Foto do perfil. Etiqueta de indicação ao vivo. Botão 2. Fechar. Botão. Temos duas pessoas aqui conosco. E a Daiane já chegou. O Pedrinho também entrou. E olha, gente, quem for entrando, por favor, nos informe a respeito do nosso rosto, tá bom? Eu vou precisar saber se eu tô com o rosto focado ou não. E quem puder, por favor, nos ajude aqui informando. E como a nossa convidada já chegou, eu vou chamá-la para entrar aqui conosco, para nós podermos falar um pouquinho sobre ela. Boa noite. Boa noite, Pedrinho. Adicione mais botão. Salas ao vivo, botão. Convidar usuários, botão. Vamos convidar alguém, a Dai aqui. Convidar para editando. Quando alguém entra, sugestões. Foto do perfil, conte convidar, botão. Foto do perfil, conte underscore Daiane Alves, inclusão e desenvolvimento. Convidar, botão. Vamos ver se ela entra. Não, acho que ainda não. Vamos lá, Daiane. Todos aplaudindo a entrada dela. Daiane, você nos ouve? Oi, Lu. Ah, agora ela entrou. Consegue me ouvir bem? Sim, consigo. Se você estiver me ouvindo também, se tiver algum problema aí no áudio, você me fala, por favor. Ok. Se houver algum retorno, alguma interferência, também pode falar por aqui, tá bom? Tá bom. Então, Não. gente,
Pode Pode falar. falar. Não, pode falar. Era só que eu já estava aqui ouvindo você falar e eu ia até mandar uma notificação, mas aí eu vi que você já viu aí e já chamou. Sim. Então, gente, com vocês, Daiane Alves, ela que tem aí o curso de coach, inclusive, ela já deu curso de coach para outras pessoas, e a gente sabe que é um tipo de curso que está em alta, ela que tem uma vida profissional bem ativa também, é uma pessoa muito especial, é uma dessas mulheres desenroladas. Então, Daiane, boa noite, é um prazer estar aqui com você, te entrevistando. Nossa entrevista geralmente é mais formal, né? E assim, é um prazer e eu espero que você se sinta à vontade. E eu quero te dar aí a palavra para você falar com os nossos ouvintes e convidados. Obrigada, Lu. Boa noite. Boa noite a todos que já estão aqui, que vão entrar. A gente vai conversando com o pessoal depois, né? É um prazer para mim estar aqui. Finalmente a gente conseguiu, né, agendar essa live. E para mim é uma honra estar participando dessa live com você. Muito obrigada mesmo pelo convite e por abraçar, assim, toda essa questão da inclusão que eu gosto tanto de estar abordando, né? Com certeza, a gente tentou bastante, né? Demorou, inclusive, mas a gente conseguiu. Acho que foram Conseguiu. quase 6 meses para poder conseguir fazer essa live, ou Para mais, né? conseguir agendar, para conseguir agendar uma data certa, são várias coisas, né, que vieram aí Sim, durante esse tempo que a gente tentou que acabaram impedindo, mas tudo tem o seu momento certo, né? com certeza. Tudo tem seu momento, tudo tem a sua hora. E, assim, para mim é realmente um grandioso prazer. Obrigada, Lu. Para mim também. Eu vou tentar ler aqui, eu vou tentar ler os comentários Sim. para ver a participação das pessoas aqui conosco. E Daiane, eu não sei se você conseguiu ouvir eu falando com o pessoal sobre a Laura Justino Bopré. Você ouviu eu falando com o pessoal? Ouvi sim, que ela fez o costurinha. Meu Deus, Fisiculturismo. eu tô igual você. A língua prende nesse tipo de. Gente, é normal, não tem problema não. Sim, eu ouvi, Jesus. é muito legal, né? Esse tipo de esporte, esse tipo de garra, né? De engajamento de pessoas que têm uma deficiência que geralmente as pessoas acham que esse tipo de coisa é meio que impossível, não vai conseguir. E aí a cada dia a gente consegue coisas que a gente deseja, né? Com certeza. E essa amiga nossa, ela tá enfrentando bastante obstáculos no caminho. E eu queria que vocês atentassem, antes de começar aqui com a live toda, com a entrevista aqui com a nossa amiga Daiane, eu só queria que vocês atentassem para a história dela e que vocês passassem lá no Instagram dela, que é @LauraJustinoPobre. Oh, meu Deus, Bopré. Laura Justino Bopré. Eu sempre confundo, também que nome chique, né? Pena que a Laura não está nos assistindo agora, mas que nome chique também, né? Eu não dou conta de pronunciar, não, gente. Que isso, meu Deus do céu. Mas brincadeiras à parte agora. Eu quero começar aqui com tudo. Daiane, a gente sabe que você perdeu a visão na sua infância aos 10 anos, correto? Isso, exatamente. E como é que foi para você, com essa idade, lidar com isso? Você se desesperou? Você agiu normal? Como é que foi assim para uma criança? Teve que readaptar seus estudos? Conta um pouco para nós. Então, Lu, eu não sei nem te explicar como que eu tive a reação e a adaptação que eu consegui quando eu perdi a visão, porque eu perdi a visão em 3 dias. Então, assim, não teve. Tem algumas pessoas que quando perde a visão demora, é gradativo, acaba tendo um tempo ali para entender, né? Eu
tive 3 dias que eu fui perdendo, e aí eu cheguei num nível assim, onde eu só conseguia enxergar a silhueta das pessoas e cores, mas não conseguia distinguir se fosse cor escura, por exemplo, azul marinho com preto, cinza assim escuro com preto, não dava para distinguir essas cores assim de roupa. Então foi basicamente para baixa visão. E a única coisa que impactou foi a escola, que eu não tinha mais condições de ir para a escola, né? Mas tirando isso, eu continuei fazendo as coisas, inclusive brincando na rua. Continuei andando de bicicleta, continuei brincando de pega-pega, de esconde-esconde. Em desvantagem, né? Porque quando era esconde-esconde, tipo, as crianças passavam na minha frente, vinha correndo, era mais fácil, mas assim, eu não tive uma fase de depressão, não. Eu não quero sair, eu não quero conversar, eu não quero. Eu não quero ver ninguém, esse tipo de coisa. Eu não tive. Graças a Não Deus eu não teve esse tive momento de isso. depressão. Não tive. Eu continuei fazendo as mesmas coisas de crianças, com as crianças daqui da rua, né? Que eram as minhas amigas na época. Só que a única coisa a mudança que teve, que ela foi assim, gradual, no sentido de eu tive que ficar internada porque o meu problema era neurológico. Então, pós-cirurgia, quando eu voltei para casa, aí foi que realmente teve uma mudança maior, mais significativa, porque aí eu já não ia mais para a rua. Já não ia mais brincar de correr na rua, porque eu não podia cair, eu não podia bater minha cabeça. Então, aí as brincadeiras foram ficando dentro de casa e eu fui adaptando as coisas que davam para fazer dentro de casa. Então, eu brincava de casinha, brincava de escritório, de detetive, de programa de rádio. Que bom. Isso é um exemplo, né, gente? Porque muita gente se desespera, principalmente para criança, né, que tem que se readaptar em tudo. Mas para você, como é que foi a experiência, assim, de ter que mudar a escola? Porque você teve que ir para o internato. Sim, eu tive que ir para uma escola especializada em educação para crianças cegas, né? Aqui em São Paulo, o Instituto Padre Chico. E eu tinha sido alfabetizada, eu parei na terceira série, né? Quando na escola regular. E aí eu tive que ir aprender o braille, porque a única coisa que eu me lembro que eu fiquei me questionando era como que eu ia estudar, que eu não ia mais poder estudar, que eu não ia mais poder ler as historinhas que eu gostava e tudo mais. Tanto é que por um bom tempo, até eu aprender a ler o braille, a minha irmã lia para mim. Ela leu vários livros para mim, inclusive as Crônicas de Nárnia, vários títulos das Crônicas de Nárnia. A minha irmã ficava tipo 1 hora e meia por dia lendo para mim. Ela falava, depois a gente termina. E durante muito tempo, acho que coisa de uns 2 anos ou mais, um pouco, porque eu fiquei mais de um ano, né, sem estudar por causa depois que eu fiz a cirurgia, a gente não conhecia nada sobre deficiência visual. Então, tipo, aonde tem escola? Como que vai encontrar escola? Aí minha mãe começou a procurar. E aí Não quando a gente sabia que achou. talvez podia até estudar no regular, né? Então, mas naquela época era mais complicado do que é hoje. Naquela época nós não tínhamos uma legislação que defendia a matrícula do aluno. Naquela época se podia recusar a matrícula de aluno. Hoje não pode. Mas em 1998 podia. 99. Então aí foi quando a minha mãe foi indicado para ela o Instituto Padre Chico, e foi quando eu fui para lá. Mas na verdade, para mim, eu acho que foi o melhor. Eu entendo. Porque eu E, aprendi muita coisa além do Braille lá, né? Eu aprendi autonomia, independência, liberdade, me envolvi com questão de, por exemplo, de música, coral, instrumentos, balé clássico, natação, tudo isso eu aprendi lá dentro. E se eu tivesse numa escola regular, eu não teria tido tantas oportunidades. claro que não, é verdade. E eu até quero abrir aqui já para nossa próxima, para o próximo tema, que é que é o seguinte, Dai. Você, como que você lidar com preconceito, com discriminação? Porque assim, a gente sabe que tem algumas diferenças, tem algumas coisas assim, e a gente sabe que algumas vezes também há essa confusão
muito, assim, é uma, meio que uma bagunça, né? Mas como que você lidar aí com o preconceito, a discriminação? Como que você lidar com as diferenças? Como é que você lidar com tudo isso? Então, exatamente esse é o ponto. Existe uma diferença enorme entre preconceito e discriminação. A gente tem um ponto do que o preconceito, né, principal, assim, isso expondo, é nítido que existe essa diferença, assim, no modo geral, mas na minha concepção, o preconceito é uma opinião já formada, mas no sentido da pessoa não conhecer o que ele já está. Ele já deduziu aquilo. É uma dedução sem conhecer o assunto, sem conhecer a situação. Ele não tem nada que dê para ele referências do que ele está pensando é verdade, é verídico. Ele acha aquilo, ele viu, por exemplo, uma pessoa que vê um deficiente, uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, andando na rua. Ele deduz que aquela pessoa tá sozinha porque ele não tem ninguém. Ele deduz que aquela pessoa tá, tipo, não tem rumo, não tá sabendo para onde vai, tipo, como que pode? Mas ele não tem informações, porque muitas das vezes ele nunca teve contato com um deficiente visual. Isso eu estou abordando aqui a questão específica da deficiência visual, porque é muito mais a A nossa nossa área, vivência, né? né? A nossa experiência, exatamente, Especialidades. por conhecimento mesmo de causa. E Ó, mas aí, o tem que que... uma. Sim, Pode pode falar. falar. Não, pode falar. A palavra é sua. Então, o que que acontece? Ele deduz aquilo, só que, na verdade, a pessoa que ela tem preconceito, ela tem a curiosidade. Então, ela tá com preconceito, não, não, a pessoa com deficiência visual, ela não consegue fazer isso. Só que ela vai perguntar. E o preconceito, ele é muito mais fácil de quebrar do que a discriminação. Porque o preconceito, quando a pessoa começa a ficar curiosa e começa a perguntar, e ela começa a ouvir, e muitas das vezes ela começa a presenciar a autonomia, a independência, a liberdade de uma pessoa com deficiência visual, que busca mesmo o que quer a vida, ela quebra aquilo. Ela fala, não, eu achava que a pessoa não conseguia, eu sempre achei que não fosse possível. E muitas das vezes eles usam a frase, se fosse eu, não conseguiria. E na verdade consegue. Quando você está nessa situação e você não tem outra saída, você não tem como escapar daquilo, você se adapta e você, no termo assim, muito assim, simples, você se vira. Você aprende a se virar. A Sim. discriminação não. A discriminação, ela vem também do preconceito, mas aí é muito mais do que uma dedução. A pessoa deduz e a pessoa, ela fica irredutível. E a discriminação, ela é muito pior e muito mais agressiva, porque aí, por causa do que você acha, você não dá espaço para possibilidades, para curiosidades e dúvidas. E além da dedução, você simplesmente, você anula o indivíduo que tem a deficiência, porque para você, no seu conceito, ele não tem capacidade e nada do que possam te dizer vai mudar isso. Uma pessoa que ela tem essa questão de discriminação dentro dela, ela consegue mudar isso? Ela consegue, mas ela precisa muito mais de provas concretas, ela precisa muito mais de presenciar e de ver do que só de ouvir. Ela precisa dos fatos. Por exemplo, eu não quero ser amigo de fulano porque fulano é deficiente visual. É um tipo, né, de discriminação. Apesar de, por É enquanto, um graças a tipo. Deus, eu nunca vivi isso. Mas, assim, é um tipo, infelizmente, a gente vê que ainda existe. Porém, Sim, eu e queria é, saber, mas o ponto principal aqui que eu queria saber com você é como que você lidar com isso. Mas antes disso, eu quero tentar ler aqui os comentários para ver o que que o pessoal está falando. eu só Vou vou ler. concluir aqui de como que eu lido com isso. Eu lido com isso dialogando. Eu respondo todas as perguntas que as pessoas me fazem. Pode ser, para mim, na minha concepção, pode ser uma pergunta que pareça tipo. Não é possível que a pessoa está me perguntando isso, mas é a dúvida dela. E eu, como deficiente, como uma pessoa
com deficiência, entendendo que aquela pessoa não tem convivência, não tem contato, não tem informações sobre as necessidades e as barreiras que uma pessoa com deficiência tem, a minha obrigação, o meu papel é informar e conscientizar ela. Então, de maneira muito natural, e eu fui aprendendo isso, é claro, no decorrer da vida, né? É informando, é respondendo. Por mais que pareça um absurdo a pergunta, ou por mais que pareça assim, não óbvia, vamos dizer assim, por mais que pareça óbvia pra gente, pra ele não é. Entendeu? Pra ele é uma dúvida que ele tem. E se eu, que tenho experiência, que vivo a cada dia com essa característica da deficiência, não responder, ele vai saber aonde. Sim, sim, exatamente. Uma dúvida que todo mundo tem, né, é a respeito do uso do celular. Impressionante como que quase todo mundo tem a respeito do celular. Não sei Sim, se, exatamente. eu não sei se com você já aconteceu, mas a maioria das pessoas no Uber, no ônibus, onde eu vou, elas perguntam, mas como que você consegue digitar? Como que você consegue escrever? Sim, exatamente. Né? E eu respondo, não, meu Impressionante, não celular, sei eu não, claro, sem respondo. dúvida, sem Eu dúvida. respondo e faço mais do que responder. Muitas das vezes, se tiver um tempo, assim, se, por exemplo, se é no transporte e não estiver perto do meu ponto, eu mostro. Eu abro o celular, eu abro o celular para poder o leitor de tela falar, né? E vou mostrando para a pessoa, ó, é assim, 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 abro o teclado e digito para a pessoa ver, e a pessoa fica, ah, nossa, eu não sabia. E uma coisa que as pessoas não sabem, ah, mas tem um celular específico? Não. Todo celular atualmente pode ter alguma exceção, mas eu não conheço. Todo celular atualmente tem o software de voz, o aplicativo de voz, para que as pessoas com deficiência visual tenham a liberdade de escolher o aparelho que quiser, porque antigamente não podia, tinha aparelho específico, era para você colocar o programa de voz. Hoje não. A gente já entrou numa acessibilidade, ampliou assim no desenvolvimento da tecnologia, que a gente tem a liberdade de escolher a marca, o modelo, tudo que a gente quer. Exatamente, isso é verdade. Bom, agora eu vou ler os comentários, porque tá chegando, algumas pessoas já entraram, Ok. inclusive, ai gente, me perdoem. Olha, eu vou ler aqui, várias pessoas já estão entrando. Uhum. Ó, a Sara entrou, acho que é Line, né, que tá escrito. Elaine, A é a minha irmã. Cleide, Um beijo pra ela. um beijo pra você. Beijo A pra Maria Sara Helena, também. É a minha mãe. a Beijo, Maria mãe. Helena entrou. Ó, um beijo, obrigada. Ela mandou parabéns pra gente. Muito obrigada. E parabéns pra Obrigada, senhora também mãe. por ter parabéns pra senhora também por ter uma filha tão especial. Obrigada, Lu. Imagina. A Sara entrou, a Bia entrou, a Lana, a Dani entrou, mas eu não sei Beijo, se, Dani. mas não, acho que não foi a Dani Estos, foi outra Dani. Mas beijo pra ela E, também. e o Pedro, e obrigada, Pedro, por nos alertar. Ele disse que tá tudo top. Tem bastante Obrigada. comentário hoje. Eu não sei se é porque nós temos uma presença especial, que Ah, meu Deus. temos aqui bastante comentários. Tá bombando essa live e eu espero mesmo que vocês estejam gostando. Espero que vocês, se vocês preferirem, mandem perguntas também, que eu tenho certeza que a Daiane vai responder tranquilamente, tá bom? Bom, Sim, com agora vamos certeza. pro terceiro. Só concluir aqui a questão da discriminação, do que você fez o último comentário, da questão de, por exemplo, a pessoa que não tem a característica da deficiência, falar, mas eu não sei se eu consigo ser, não consigo lidar com a deficiência dele, não vou conseguir ser amigo dele. A gente tem a discriminação no inverso também, Lu. A gente também Sim, tem, é porque as verdade. pessoas imaginam que pessoas com deficiência não são preconceituosas, não têm discriminação. Tem sim, tem muitas pessoas com deficiência
que acha que é melhor ser amigo de deficiente apenas, porque vai ser muito mais compreendido, é melhor de ser entendido, é melhor de conversar. Então a gente tem esse nível, né, de preconceito de ambos os lados. Com certeza, Daiane. Isso é um fato. Inclusive, assim, claro que a opinião o gosto, a opinião, a gente respeita a opinião de todas as pessoas. Mas uma coisa, assim, que eu acho um pouco complicado é que as pessoas falam assim, ah, cego tem que casar com cego. Eu não concordo, algumas pessoas já me falaram a respeito disso, e eu não concordo pelo simples fato de que pode sim ter pessoas que não enxergam que deem certo com pessoas que enxergam, pessoas cegas que dê certo, né, com pessoas que não são cegas. Por quê? Com pessoas videntes, né? Por quê? Porque isso tá no caráter da pessoa. Isso é uma questão muito assim de caráter. E é errado sim da nossa parte achar que só as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência que discriminam, não. Às Não, vezes a um deficiente discriminação está também dos dois discrimina. lados. Sim. E aí a Exatamente. pessoa com deficiência, ela acha que ela tem, ela deduz que ela tem o respaldo de, ah, mas eu sei o meu sofrimento. Ok, nós não sabemos o sofrimento, não é porque a pessoa que tem uma característica, porque para mim a deficiência hoje ela precisa ser vista apenas como uma característica física e não como o denominante de um indivíduo, porque as pessoas geralmente ou se colocam ou vêm primeiro a deficiência para depois o indivíduo. E na verdade a gente consegue mudanças quando isso mudar também. Primeiro você vê que é uma pessoa, que é um indivíduo que tem potencial, capacidade, habilidade, vontade, desejo e direito de realizar o que ele buscar e o que ele achar que ele precisa para a vida dele, ele tem autonomia e ele precisa ter a liberdade de construir a vida que ele deseja, assim como qualquer outra pessoa, porque antes de qualquer coisa, ele é um indivíduo. E quando a gente coloca dessa forma que você colocou, que nós já vimos muito esses comentários de pessoas que têm a mesma deficiência que a gente, ah, o cego, ele se dá melhor se ele se casar com o cego. A gente já está cometendo o preconceito. Por quê? Porque, para mim, eu tenho que me casar com porque eu me apaixonar. É deficiente visual? Não é. Tem outra deficiência? Não tem. Tem deficiência alguma? Não tem. A gente se casa com quem a gente gosta, com quem a gente tem vínculo, tem química. Todo ser humano precisa se casar com quem se dá bem. Com certeza. Inclusive, às vezes até mesmo a gente se pega sendo preconceituoso, né? Assim, até a gente se pega fazendo algumas coisas. Quando a gente olha, não, peraí, mas eu não tô agindo assim Exatamente. Exatamente. de uma É porque a maneira assim, sociedade tão... tá dentro, né, da sociedade, da pessoa social, vamos dizer assim, julgar, deduzir o que você acha do outro, o que você pensa que é a vida do outro, o que você acha que é fácil para o outro, difícil para o outro, e isso também muda com empatia, com sensibilidade, com. Não vou nem dizer se colocar no lugar do outro, porque é muito complicada essa frase. Ah, se coloque no lugar dele. É difícil você saber o que a outra pessoa tá passando e você nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro, porque para você o que ele tá passando pode ser uma bobeira, mas para ele tem significado e vice-versa. Sim, cada um sabe a respeito do Exatamente. Sim. sofrimento, né? E, assim, já falando um pouco mais de você, mais adulta, como é que, no seu trabalho, Dai, como é que você conseguiu, como é que você percebe alguma diferença, assim, alguma dificuldade que os alunos têm ao lidar com as suas diferenças, com, assim, com os obstáculos que eles enfrentam ali? Você consegue, perceber quais são as maiores dificuldades, assim, que você consegue ver nisso? Então, Lu, os meus alunos, eles são adultos. Eu tenho dois alunos adolescentes, mas a maioria são adultos.
E são pessoas, o maior número deles perderam a visão depois de adulto. Então, o que eu mais identifico neles é a questão assim, eles já compreenderam e já concordaram que tem que ter uma vida adaptada, tal e tudo mais, porque tem uma deficiência que é irreversível e que agora a realidade deles é aquela ali. Mas muitos ainda têm um processo de aceitação, porque você compreender e você viver aquilo é diferente de você se aceitar. Muitas das vezes você consegue sair, você consegue fazer suas coisas, mas você tem um questionamento. Ah, se eu não tivesse perdido a visão, hoje eu tinha outra vida. Ah, se eu não tivesse perdido a visão, eu estaria fazendo tal coisa. E tem muitas das coisas que, independente se ele, mesmo que ele tenha perdido a visão, ele adaptando a situação, desenvolvendo novas habilidades e capacidades, ele consegue fazer também. É claro que não é tudo, é nítido que não é tudo que um deficiente visual consegue fazer. Isso é até, Mas assim, ninguém parece. consegue fazer tudo nessa vida. Eu acho Não, assim, sim, mas, por exemplo, quando a gente usa a frase, o deficiente ele é capaz de qualquer coisa, do que ele quiser, isso é uma frase irreal. Porque, por exemplo, eu. como é que um deficiente vai dirigir? É um deficiente Exatamente. visual, por Eu exemplo. amo carro e a minha vontade é dirigir carro, pilotar moto, mas eu não posso, então isso está fora da minha realidade, entendeu? Exatamente, exatamente. Você anda de Então, moto na garupa, mas não é a mesma coisa. verdade. Então, Se bem que então eu conheço assim, algumas pessoas que, assim, eu já ouvi falar de alguns casos que de alguns deficientes visuais que dirigem motos, mas eles podem sair sozinhos? Não podem, mas então eu assim, aprendi dirigir, dirige, né? o básico da direção de um carro, eu pego o carro, eu consigo dar partida nele, eu consigo andar. Com ele eu consigo dar marcha ré e tudo. Só que aonde? No campinho de futebol, em um espaço onde não tenha ninguém que corra perigo. Eu consigo pegar o carro aqui na garagem e ir pra rua a hora que eu quiser? Não consigo, está fora da minha realidade. Então, usar essa questão, o deficiente é capaz de fazer o que ele quiser, precisa ser colocado com cautela. Ele tem que ter a liberdade de fazer o que ele desejar, mas ele precisa ter a compreensão das limitações que ele pode ter. Não são tantas quanto as pessoas imaginam, mas a gente tem alguma. 95% das coisas que a gente quiser, a gente consegue realizar. Mas tem coisa que você vai ser barrado devido à sua característica da deficiência. Sim, exatamente. E Então, os assim, meus são. alunos. Desculpa, pode terminar. Não, pode falar, pode concluir. E os meus alunos, assim, o que eu mais identifico neles, e eu tenho muita. Assim, eu tenho muito. Eu me policio muito para estar sempre prestando atenção é na questão do emocional deles. Porque isso é uma coisa que afeta tanto o aprendizado, né, na questão do braille ou na questão da mobilidade, causa medo, receio. Então, eu tenho sempre que estar atenta a isso. E quando eu identifico, eu busco de maneira sutil, de maneira leve, tentar chegar nesse aluno com conversa e tentar identificar o que ele está passando. Aí eu sento, eu converso, eu explico, eu dou um tempo para ele se ele precisar. Eu me abro para ele, olha, se você precisar conversar, se você quiser conversar, eu estou aqui, então você pode chegar na minha sala e falar comigo. E eu torno isso tudo muito natural, porque eu acho que mais do que ensinar o braille para eles e ensinar a pegar a bengala e sair para a rua, ter independência de andar, de ir e vir quando ele quiser, que ele se sinta capaz para isso e que ele entenda que tudo demanda um tempo e que ele está passando por um processo que no emocional dele está aflorado ainda a questão do sofrimento, muitas das vezes da dor, da dúvida, da incompreensão do porquê, muitas das vezes o questionamento por que aconteceu comigo, e tudo isso é levado em conta na hora do aprendizado, na hora de ganhar a independência, né, a liberdade. Sim, isso é fato. Bom, tem bastante pessoas entrando e daí o Wagner Maciel tá pedindo para você, eu acho que é para você. Na verdade, ele tá pedindo para nós mandarmos aqui para ele um salve. Salve, Wagner. Fala aí, Maciel, tudo bem? O Maciel, ele era lá do Padre Chico, conheço o Maciel faz acho que tem uns 20 anos, pelo menos. Ele estudou na mesma época que eu lá no Padre Chico. Então, mandar um salve aí pra ele. Beijo, Maciel. Oh, que bom. A
A sua mãe tá falando aqui, ó, falou tudo, Dai. Sua irmã tá falando topíssimas. Ah, tem bastante pessoas entrando. A minha cunhada entrou, a Sara, não sei se eu já comentei aqui que a Sara, que é uma amiga nossa do grupo, ela entrou também. Beijo Muitas pra pessoas elas. entrando. E é isso aí, gente. Um abraço para todos e todas que estão por aqui. Vão convidando mais pessoas, que a live ainda tem muita coisa para acontecer, né, Dai? Sim, obrigada. Beijo pra todo mundo. Obrigada pelo carinho, pela atenção aí. Com certeza. E Dai, assim, em todo o processo assim que você precisou ter de adaptação, assim, desde a época que você esteve enxergando para a época, para agora, para essa época, você diria assim que foi compensativo, tipo, compensou esse tempo, essa época em que você precisou se adaptar, precisou lutar? O que que você tirou algum aprendizado de estudo? Como que foi? Lu, eu aprendi muita coisa. Eu me lembro que quando eu perdi a visão e quando eu fui estudar, eu tinha essa percepção que hoje, para mim, não cabe mais. No meu conceito, não cabe mais, que é a de achar que, nossa, tá todo mundo contra o deficiente, a sociedade humilha o deficiente, esse tipo de coisa assim. Não era muito. é, assim, muito impregnado em mim, mas de vez em quando eu pensava isso, eu achava isso realmente, né? E desse tempo que eu, mas claro, eu tinha o quê? 10 anos quando eu perdi a visão. Quando eu comecei a estudar, voltei a estudar, eu tinha 11 anos. Então, hoje, para hoje, o que eu tenho de conceito hoje, o que eu formei de conceito hoje, em todo esse tempo que eu venho estudando, passando por situações que são de preconceito, que são de discriminação e que muitas das vezes me deixaram chateada, me deixaram enfurecida. E para hoje, o que eu vejo hoje em mim, o que eu tenho hoje para mim, do que a gente tem que fazer, mudou totalmente. Mudou assim, 90% do que eu pensava. Hoje eu tenho outra mentalidade, outro desenvolvimento em relação à questão da deficiência. Entendi. É uma coisa assim, é uma lição pra gente, essa live que está sendo uma verdadeira lição. E daí, e as Imagina. crianças? E as crianças assim que conviveram com você, qual foi a reação delas assim? Elas continuaram da mesma forma? Te trataram da mesma forma? Como foi? Sim, continuaram. Eu continuei, como eu disse antes, né? Eu continuei brincando na rua com elas, continuei andando de bicicleta, tal e tudo mais. Mas tiveram algumas coisas que criança é criança, não tem jeito, que Não tem elas como. começaram a perceber que podiam de repente é, eu não sei qual palavra usar agora sim, mas, por exemplo, que podiam brincar um pouco com a situação. Eu me lembro que eu tinha um cachorrinho e Sim. uma vez eu fui levar ele para passear na rua. E eu nem me lembro se eu já contei essa história aqui em casa. Então, minha mãe tá vendo a live aí, então. E eu lembro que, assim, eu tava brincando, passeando com ele aqui na rua, na coleira, corrente e tudo. E aí, de repente, eu fiquei só com a corrente na mão. Alguém tirou o cachorro da coleira, gente. E eu fiquei chamando ele. Aí eu não sei, alguém, eu me lembro que algum adulto, eu acho que foi lá e pegou o cachorro. Então, assim, com certeza foi uma criança. O que, naquele momento, eu não tinha muito o que fazer. Eu fiquei chateada, obviamente, né? Hoje eu entendo que são crianças. Como eu Claro. disse, brincar de esconde-esconde. A pessoa nem se esconder, de repente, tipo, só ficar atrás de você e quando você sai, tipo, bate lá no lugar onde você Procurar. tava. Então você saiu para procurar e a pessoa estava atrás de você, nem se escondeu. Esse tipo de coisa é nítido que isso vai acontecer. São crianças que entenderam que Claro, eles criança têm não uma perde a oportunidade de vantagem. fazer sacanagem. Exatamente. E também eles tiveram a percepção de que eles tinham alguma vantagem sobre a minha condição. Mas, Sim. tirando isso, eu continuei brincando. Na maior parte das vezes, tipo, não, isso não acontecia. Mas algumas situações ocorreram, é claro.
E a mudança realmente gradual foi quando eu voltei do hospital, porque aí eu só brincava dentro de casa. E aí três amigas minhas vinham brincar comigo. Duas moravam aqui do lado e uma morava na outra rua. Então elas vinham e brincavam comigo. E eram as três amigas que, assim, daqui, né, em questão de crianças que não tinham deficiência, era quem vinha brincar comigo. E aí a gente adaptava as brincadeiras e tudo mais. E foi aí que eu comecei a brincar só mais dentro de casa por causa da condição. Eu tive um aneurisma cerebral e o médico deixou muito Sim, claro para minha mãe que eu não podia bater a cabeça. Então era fora de cogitação ficar correndo na rua, né? claro. Então, de todos os modos, você se sentiu incluída. Sim. E aí, agora é aí onde eu quero entrar para uma das nossas últimas perguntas, que agora a gente já vai para o bate e volta. Tá passando bem rápido essa live, o Ok. tempo, mas vamos lá. De modo geral, assim, o que que você acha? Qual é o sentido que você vê na inclusão? A gente sabe que você citou um exemplo muito importante sobre você falar assim, ah, eu achei melhor estudar numa escola só para cegos. E o que que você acha, Dai, sobre a inclusão? Mas assim, de modo geral, tanto a inclusão que as pessoas falam, como a verdadeira inclusão que a gente sabe tem um pouquinho de diferença, né? A inclusão que a gente vive é a inclusão de verdade. Mas assim, sobre o que você, o seu modo mesmo de pensar, o seu modo Daiane mesmo de ver, o que que você falaria sobre a palavra inclusão, de modo geral? Assim? Então, a palavra inclusão, ela assim, ela é um termo que a gente precisa usar e que a gente precisa aplicar, porque no cenário atual, tanto passado, mas no atual a gente continua com essa questão, a gente não consegue aplicar a palavra igualdade. Então, a inclusão ela é necessária, porque a gente ainda não está, a nossa sociedade, tanto governamental quanto questão social mesmo, a gente não está preparado para a igualdade, mesmo com as pessoas que têm essas características de deficiência. Um desses exemplos é o quê? Se você pegar um currículo de uma pessoa que não enxerga, por exemplo, e ele ter lá vários cursos e tudo mais, quando a gente faz o currículo, lá em cima, onde a gente coloca as informações pessoais, a gente precisa colocar que tenha deficiência. E na hora que ele começa a ser analisado, na hora que chega nesse item, na maioria das vezes, ou ele é colocado lá para o último da fila novamente, ou ele é descartado. E não é coisa da minha imaginação, tá? São coisas reais que acontecem. Não vou dizer 100%, mas hoje em dia eu ainda acredito que 75% das pessoas que têm deficiência e que já estão no mercado de trabalho estão lá por causa da lei de cota, da lei que obriga que as empresas tenham uma quantidade ali, uma porcentagem de funcionários com deficiência, porque senão nós não teríamos. E aí isso é preciso o quê? A inclusão. Porque se fosse igualdade, as pessoas com deficiência, elas seriam contratadas por capacidade, por habilidades e por potencial. E isso não é visto. Você coloca um currículo igual e coloca apenas esse item, deficiência visual, ou qualquer outra deficiência, mas a deficiência visual, e você coloca um currículo que tem as mesmas habilidades, capacidades, mesma carga horária e qualquer coisa assim, você pode ter certeza que a vantagem está naquele que não tem a característica da deficiência. A nossa sociedade ainda é assim. E enquanto isso acontecer, a gente precisa da inclusão. Então, a palavra inclusão é uma nomenclatura, é um tema que precisa ser trabalhado, precisa ser desenvolvido e aplicado cada vez mais na sociedade. E talvez um dia a gente chegue a transformar a inclusão em igualdade, assim como a gente conseguiu transformar antes da inclusão, que era a integração, que era colocar o deficiente em determinado ambiente e ele que precisava se virar. Hoje a gente ganhou ferramentas, ganhou acessibilidade, tivemos um grande salto aí, mas ainda nós não estamos, na minha opinião, no ponto que a gente precisa. Sim, a gente ainda precisa lutar.
como se diz, Exatamente. agradecemos a quem lutou Agradecemos por por chegar até nós. aqui, mas a gente Agra- precisa continuar caminhando e avançando. e outra coisa, a gente agradece, né, a quem lutou, porque teve gente que teve que lutar Ah, para teve isso. muita luta, né? Teve muita luta. Exatamente, mas a gente ainda precisa ainda de chegar nesse ponto ainda, né, Dai? Exatamente. E a questão da inclusão em âmbito social, como você falou, de realmente acontecer, a inclusão na ativa, para mim ela é uma via de mão dupla. É a sociedade entender, compreender e abrir possibilidades, abrir portas, deslanchar caminhos para o deficiente conseguir caminhar e o deficiente também se preparar, se posicionar, desenvolver habilidades e capacidades e ter a autonomia de decidir o que ele quer para a vida dele. Decidir que ele é responsável. É a autorresponsabilidade do deficiente se desenvolver, conquistar o que ele deseja. A gente sabe que no começo não é muito fácil. Principalmente, por exemplo, lá na questão da escola. Hoje, para mim, o melhor para mim foi ir para uma escola especial. Por quê? Porque lá eu realmente aprendi. A gente tem hoje uma inclusão incompleta dentro do ensino regular. A gente não pode, a gente tem a legislação, né, a LDB, que proíbe a recusa da matrícula, mas não é de cada 100 alunos que estão dentro da rede pública, né, do governo, prefeitura, tanto faz, do ensino regular, e não só da rede pública, tá, da rede privada também, mas do ensino regular, são poucos que conseguem ter um profissional que se atente às necessidades dele e que realmente olha para ele como um aluno que merece toda a atenção como o outro, olha para ele como um aluno que merece que ele se esforce para passar para esse aluno a mesma coisa que ele está passando para os outros. E isso é muito realidade no Brasil ainda. Então, enquanto isso não mudar, a gente também não consegue mudar o resto, né? Tudo o que a gente precisa. Com certeza. Ou seja, a luta ainda tem que ser A grande. luta continua e o caminho é longo. Então, assim, também por isso que já falei para você que eu quero, né, continuar nessa questão das lives, vou começar as minhas lives em relação à inclusão, à independência, à liberdade, tudo isso, exatamente porque também eu acho que, como eu disse, é uma via de mão dupla, também está na responsabilidade do deficiente passar essa compreensão, porque o governo e todas as pessoas que já ajudaram e continuam ajudando, eles estão fazendo a parte deles, mas a gente tem a vivência, a experiência, tá ali no dia a dia na situação e debatendo com cada situação, vencendo cada situação, vencendo assim, não em questão de super-herói, mas aprendendo como lidar e como desenvolver as nossas habilidades e capacidades dentro das nossas características. Com certeza, Daiane. Isso aí é um fato que não dá para se negar. Agora iremos falar do principal desafio aqui, que é o nosso bate-volta. Isso vai ser um desafio para mim, porque como vocês perceberam, É. eu gosto de falar, né? Então, Oh, meu Deus, mas olha, gente, aqui na caminhada aqui dessa live que tá passando muito rápido, olha, eu tô sentindo falta de uma moderadora. Sarinha, senti sua falta, viu? Não só como moderadora, mas como pessoa também. Vocês que já acompanharam as nossas entrevistas sabem como que é. A gente sempre tinha, né, alguém, uma moderadora para ajudar aqui com as horas, com os comentários. E, gente, eu tô olhando a live, tô olhando as horas aqui, tô vendo que tá passando assim, Jesus. Muito, a muito, muito minha rápido. é a primeira experiência com live que eu tenho, então sou totalmente leiga nessa situação. Daiane, mas antes do nosso desafio, do nosso principal desafio aqui, Hum. eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu projeto do Inclusão e Desenvolvimento, dos seus novos vídeos que você está querendo fazer agora.
que você espera desse projeto? O que você tem para oferecer nesse projeto? Fala um pouquinho aí pra gente. Então, essa questão da inclusão e desenvolvimento, já tem bastante tempo que eu tenho pensado em alguma coisa assim, dessa questão de abordar a inclusão, de poder estar passando esse conteúdo, de poder estar trazendo conteúdo para as pessoas entenderem, desde a questão do assunto, assim, questão teórica, quanto alguns vídeos feitos com situações na prática e tal, e isso já tem um tempo já. Desde a época da faculdade, eu já tinha essa vontade. Só que na época os celulares, por exemplo, eram muito menos acessíveis, então não dava para fazer vídeo, não dava para a gente ter a autonomia que a gente tem hoje. Você está aí, ó, lendo o comentário da live, acompanhando os comentários, o pessoal que está aí, e a gente não tinha isso, né? Eu terminei a faculdade em 2013, então não dava para fazer isso. E quando a gente começou a ter mais essa questão de acessibilidade, eu comecei a pensar mais nisso daí. Mas aí eu realmente decidi fazer em 2020. E aí eu vim com um outro nome desse projeto, que era o Sinta Como Eu Vejo, que era a questão da pessoa que não tem a característica da deficiência visual, ter a experiência, assim, através de vídeos, de repente, ela ter a percepção das coisas na prática, na teoria também. Mas eu fiz a faculdade de pedagogia tal, e tenho sempre tá em cursos tal, e tudo mais, tenho tentado me aprimorar nessas questões todas. E aí o que acontece? O ano passado, né, do ano retrasado para o ano passado, eu me envolvi com a questão do coach. E a questão do coach, eu percebi que ela anda em paralelo também. Você consegue fazer um paralelo com a questão da inclusão. Porque tanto para a sociedade quanto para o deficiente, trabalhar tudo isso, ele precisa de desenvolvimento pessoal, ele precisa de mudanças dentro dele, na perspectiva, no jeito que ele se vê, no ponto de vista, em questão de mudar conceitos, e tudo isso o coach consegue abordar. Então eu resolvi unir os dois, e aí surgiu Inclusão e Desenvolvimento, aí eu trouxe para o Instagram, só que durante a pandemia eu acabei tendo alguns problemas para poder desenvolver conteúdos, porque foi uma montanha-russa, eu acho que para muita gente, de emoções, e um dia você tá bem, um dia você não tá, um dia você tem vontade, você tem motivação, no outro dia você não sabe quem você é, o que esperar. Então, realmente, eu dei uma parada. E aí mas continuei fazendo os cursos, dei uma parada com os conteúdos, mas continuei fazendo os cursos, me aprimorando. E aí, do ano passado, eu comecei já a lançar algumas coisas, mas esse ano eu quero realmente estar muito focada nisso, tá realmente trabalhando isso, tanto nas lives, quanto pelo canal do YouTube, por todas as ferramentas que eu puder, e inclusive através de palestras, vou começar, né, a fazer divulgação para palestra e tudo mais, e também surgir convites. Eu acho que é um meio de trabalhar isso que eu gosto tanto, que é falar de inclusão, falar de autonomia, de liberdade, de independência, de responsabilidade, de criar, de você ir atrás, de lutar, de buscar o que você quer. Muito bom, Dai. Muito bem divulgado o seu projeto, muito bem falado. Algum contato, caso as pessoas queiram te procurar? Tem aqui o perfil, né, do Instagram. Eu tenho também, no Telegram, tem um canal público, que também é o Inclusão e Desenvolvimento. Eu tenho o meu WhatsApp de trabalho, que se alguém, de repente, quiser entrar em contato, de repente, para alguma palestra, alguma coisa assim, ou conversar, tirar dúvidas, é o 11 9 68 32 8464. Esse é só de trabalho, né? Só para questão de cursos e questão de responder mesmo as pessoas em relação a isso. E o canal do YouTube, que tá Daiane Alves dos Santos, que é onde eu também coloco
vídeos contando sobre algumas experiências, falando também sobre a questão de inclusão, questão de desenvolvimento, que, como eu disse, são paralelos, mas também dá para se trabalhar de forma separada. Então, eu tento englobar as duas coisas. Muito bom, Daiane, muito obrigada. Agora vamos, gente, eu tô aqui correndo contra o tempo, mas vamos lá. Bora! Agora vamos lá, Dai, responda com uma palavra. Oh, Deus! Porto Seguro, Família. esperança, Acreditar. fé, Deus. diferença, Vida. obstáculo, Obstáculo. palavra surpresa para ela, gente. Sou mal. Obstáculo. Situações. Situações, amor, Compreensão. diferença, É a vida. conseguiu responder muito bem ao nosso bate e volta. Ela tá cumprindo aqui a live com muita. Meu Deus, eu nem sei o que dizer. Gente, Imagina, Lu. muito boa essa entrevista que nós tivemos hoje. Mas Eu como o adorei nosso estar tempo. aqui. Muito obrigada. Mas antes de encerrar com você, Dai, eu só queria falar com vocês de novo a respeito da história da Laura. Eu não posso encerrar a live sem falar sobre ela. Eu queria divulgar para vocês. A Laura, ela, como eu falei no início, ela pratica o esporte fisiculturismo, ela é bicampeã, já ganhou troféu. E assim, a visão dela foi se perdendo gradativamente, que ela ainda não era cega total, mas a visão dela ela tá perdendo, infelizmente, ela tá perdendo aos poucos. E por conta disso, ela teve uma queda que ela se machucou e ela machucou o punho direito e vai precisar fazer uma cirurgia. E essa cirurgia tem um valor bem alto e ela ainda tem menos da metade para conseguir concluir o valor da cirurgia. A cirurgia tem aí, ela precisa de 10 mil para tudo, para a cirurgia, para tudo. E eu queria que vocês ajudassem a Laura. Laura, se você estiver aí, se manifeste para a gente, por favor. Coloca seu Pix aí nos comentários, mas vou estar citando aqui em voz alta para vocês. O Pix dela é lauraboprejustino@hotmail.com. lauraboprejustino@hotmail.com. Eu gostaria muito que vocês pensassem com carinho na história dessa mulher. Procurem o Instagram dela, caso vocês queiram saber mais. Ela precisa bastante dessa ajuda. E eu, como amiga, né, com muito carinho, quero divulgar. E depois também vou estar fazendo uma live com ela para que vocês conheçam a história dela. Uma mulher que sonhou, que batalhou e chegou até onde chegou, né? Não foi por um acaso. A gente falou muito aqui sobre a inclusão. Ela conseguiu muita coisa, conseguiu enfrentar muitos obstáculos, conseguiu, assim, ir muito além, né, das barreiras. Então, eu queria pedir para que vocês ajudassem ela. Bom, e era isso que eu queria falar a respeito da Laura. E agora nós vamos voltar aqui para Dai. Dai, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Muito obrigada por ser essa pessoa, por estar aqui com a gente e por ter atendido o meu convite. Desculpa, o horário realmente passou bastante rápido, mas eu espero que você realmente tenha gostado de estar aqui conosco, porque eu amei sua presença. Espero que você volte mais vezes, viu? Imagina, Lu, obrigada a você. É uma honra, um prazer para mim estar aqui. Foi muito legal. Eu realmente consegui expor, colocar, né,
os meus pensamentos, ou a minha opinião, meu posicionamento sobre toda essa questão que eu gosto tanto, né? E eu espero realmente que o que eu trouxe aqui consiga, de repente, tirar algumas dúvidas, trazer uma compreensão da questão, né, dessas necessidades, e da questão da inclusão para as pessoas que de repente não têm essa oportunidade de saber tanto disso, né? E foi um prazer para mim, amei também estar aqui. Estava um pouco apreensiva no começo, porque eu nunca fiz live, mas foi muito bom mesmo. E muito obrigada pelo convite, é uma honra para mim. E pode chamar quando você quiser que a gente está aqui. Imagina, Daiane. E agora, para concluir essa live, ela vai ser concluída de uma maneira assim muito diferente de todas as outras lives. Dai, eu quero que você conclua respondendo para mim com uma última palavra: objetivo. Resultado. Muito bom. Não há melhor conclusão que essa. E eu espero que o resultado dessa live tenha sido realmente muito bom. E um abraço para todas vocês e todos que entraram. Olha, Agradecer o essa pessoal live. que teve aqui na live, que fizeram os comentários, Exatamente. que deram toda essa atenção aí pra gente. E agradecer de coração, mandar um beijo para todo mundo, abraço para todo mundo. E como eu disse, tá lá no Instagram, quiserem fazer, perguntar, colocar comentários lá, fazer pergunta, pode mandar também no direct, pode entrar no canal do YouTube, de repente, colocar comentários lá também, fiquem à vontade, que eu prometo que no meu tempo corrido eu vou tirar um tempo para poder estar olhando e poder estar respondendo vocês. Muito bom. Obrigada, Daiane. É isso aí, meu Imagina, Lu. povo. Fiquem com Obrigada a você. Deus. Fiquem com Deus. Tchau para vocês. Amém, fiquem com Deus, Fui. beijão.